Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Pausa na Programação. Aqui nós falamos sobre carreira, trajetória e os assuntos do momento da área de TI. Para começar, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Whitech, sua TI, nossa prioridade. Uniker, a plataforma de CSP com as suas regras de negócio. Mundo 365, o seu parceiro de sucesso em tempo integral. Estúdios Vida Moderna, torna o seu podcast em realidade. Advanced Informática, a sua consultoria em produtividade, segurança e nuvem Microsoft. BTO, gestão completa de TI. Oakmont Group, especialistas em cibersegurança. Eu quero aproveitar e convidar você para seguir o Pausa na Programação em todas as redes sociais e se conectar com a gente nas plataformas de streaming. Hoje, eu tenho a honra de receber uma convidada super especial. Ela é engenheira de software sênior e líder técnica no Banco Itaú. Microsoft MVP de Developer Technologies, conselheira da WooMakers Code e fundadora do programa Embaixadoras Universitárias. Mayumi Shingaki, obrigada que você veio conversar com a gente hoje. Obrigada, Rô, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês, pessoal de casa. Obrigada por ouvir a gente aqui. Mayumi, é verdade que você tem um mascote? Nossa, Rô, essa história... Olha, eu vou te contar que atualmente eu tenho sim, porque dado que eu crio conteúdos, né? Então, se você ainda não me segue lá na @MaiMiDev. Mas, ultimamente, eu tenho feito alguns vídeos de criação falando de alguns livros, né? Que eu tenho lido e compartilhado com o pessoal no meu Instagram. E num deles, existe um pato... Uma técnica, na verdade, do pato de borracha, né? Do livro Programador Pragmático, na qual eu fiz um vídeo, assim, falando, olha, você já viu esse pato? Um pato na mesa de um programador? E eu explico sobre a história, né? Só que, no fim, o pessoal gostou tanto desse pato, né? Que algumas pessoas foram dando alguns apelidinhos e, no fim, virou meu mascote, né? Então, agora todos os vídeos ele aparece por lá, nem que seja de cantinho. E algumas pessoas conseguem ainda identificar, assim, no fundo de alguns takes que eu ando gravando ultimamente. E esse vídeo bombou, né? Sim, bombou. Ele teve alguns problemas de áudio, mas mesmo assim, eu recebi uma mentoria, né, de uma pessoa super querida da comunidade, né, chamado André Noel. Ele é criador do Vida de Programador e ele fala sobre a importância do conteúdo dentro da criação de conteúdo. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Não, o importante é o conteúdo. E tá aí, feito, né? Esse vídeo bombou e acho que chegou a quase 70 mil visualizações no LinkedIn. Uau! Então, foi super legal, assim. Teve uma repercussão super positiva. O pessoal conheceu a técnica, muitos não conheciam, né? E dado isso, então, ele virou aqui meu mascote. Meu pato de borracha agora, ele é meu mascote favorito. Que legal. Mayumi, conta pra gente como que você escolheu trabalhar na área de TI. Nossa, Rô, é uma reviravolta na minha vida, assim, porque no início de tudo, assim, eu botei na minha cabeça que eu queria ajudar as pessoas de alguma forma, né? Então, eu comecei lá no cursinho, eu falei, não, vou fazer medicina. Só que aí, medicina, gente, tem que lidar com sangue. Eu ficava, assim, estremecida. Aí eu falei, eu acho que não é esse caminho que eu quero. Então, o que eu fui fazer? Então eu quero escolher um curso na qual eu possa ajudar a, talvez, a curar a doença, a encontrar alguma solução de alguma coisa que possa ajudar a saúde das pessoas de alguma forma, né? Então, eu fui fazer ciências físicas e biomoleculares. E nisso, então, eu tinha visto um discurso da Michelle Obama que fala muito sobre a questão de ter um propósito e gostar daquilo que você faz no dia a dia, né? Então, eu tinha um propósito muito forte comigo de ter escolhido ciências físicas e biomoleculares, mas eu via que ali no dia a dia não era algo na qual eu me identificava, né? Porque no fim, você passa muito tempo dentro de laboratório, eu sinto falta do convívio com as pessoas um pouco mais próximo, então eu estava buscando alguma coisa ali que realmente fizesse mais sentido ali para o que eu buscava, né? Então foi quando eu, no segundo ano de física, larguei a faculdade. E minha mãe, na época, assim, meu pai super preocupado, assim, falou, nossa, você passou um ano estudando ali para poder passar na USP, você vai largar a faculdade desse jeito, o que você vai fazer da vida? Eu falei, não sei o que eu vou fazer da vida, mas a gente vai dar um jeito, sabe? É preocupação, assim, acho que comum, né? Porque você vê seu filho, assim, batalhando tanto por alguma coisa e você vê ele desistindo no meio do caminho, assim. A minha mãe tinha essa preocupação, só que ela confiou em mim, no fim das contas. Ela falou, então o que você quer fazer? Eu falei, quero começar publicidade e propaganda. Aí eu fui fazer publicidade, né?
Só que eu durei no curso 3 meses, Rô. Porque, nossa senhora. Eu vi que... Eu tenho, acho que, uma veia de publicidade, assim, né? De gostar Super. de criar conteúdo, de fazer gravação. Então, eu gosto muito dessa parte, mas a área de trabalho da publicidade, assim, não é uma área que eu me identifiquei também, né? Então, eu fui procurar um terceiro curso. E olha só, no meu terceiro vestibular, eu estava entre fazer terapia ocupacional e análise e desenvolvimento de sistemas. Então, Muito parecido. então, eu quase passei por todas as áreas da linha do conhecimento, sabe? E na época minha mãe falou assim, né? Essa última faculdade que você escolher vai ter que ser a que você vai fazer, pelo amor de Deus, né? Chega de desistir de faculdade. Aí eu falei, não, mãe, aquilo que eu escolher, eu quero que eu encontre uma paixão naquilo que eu faço, sabe? E eu sei que, tipo, no dia que escolher o curso certo, isso vai acontecer, né? Na minha cabeça era assim. E no final das contas, até que foi, sabe? Eu passei, no fim das contas, nas 2 faculdades, que eu tava querendo nos 2 cursos. E numa escolha de sorte, assim, eu falei, não, vou fazer computação. Aí, nisso, eu fui fazer computação. E desde o primeiro dia de aula, assim, algumas pessoas podem não se identificar com isso, mas comigo foi assim, tá? Eu vi ali as aulas de matemática discreta, comecei a ver a aula de lógica de programação e parecia que, tipo, eu tinha encontrado o meu lugar no mundo, sabe? Então, eu vi as aulas, assim, com um brilho no olho, falando assim, gente, isso é muito legal. E eu era a aluna que levantava a mão e falava assim, nossa, e como é que a gente vai usar isso? Às vezes o professor ficava meio assustado até, sabe? Tipo, essa menina tá interessada na minha aula, o que tá acontecendo? E o pessoal ali cansado, que era curso noturno, né? Então, o pessoal cansado e eu ali feliz da vida, assim. Nos últimos anos, não com essa empolgação, mas nos primeiros anos foi com muita alegria, assim, né? E foi muito engraçado, né? Porque eu desisti de 3 cursos, assim. Não, de 2 cursos, né? E eu fiz o terceiro curso. Mas, no fim, a tecnologia foi uma área que eu pude encontrar essa questão do propósito, de conseguir, de alguma forma, ajudar a alavancar a vida das pessoas, mas que também eu gostasse muito do dia a dia, né? Então, o lugar onde eu tô, por exemplo, o trabalho que eu faço no meu dia a dia são coisas que hoje eu sinto que me completam como pessoa, que eu sinto que eu consigo contribuir de alguma forma na vida das pessoas, né? Porque eu acho que a liderança técnica é uma liderança, assim, pelo menos dentro do banco, ele é uma liderança indireta, né? Mas mesmo assim, você tem a oportunidade de contribuir de alguma forma com a carreira das pessoas. E, ao mesmo tempo, eu faço algumas coisas técnicas ainda. Eu consigo fazer algumas contribuições dentro de códigos, faço uma review ali, uma revisão de código, ajudo as pessoas que estão entrando no time, o pessoal que é mais júnior, a gente faz uma programação em par. Então, é o que eu sinto que eu nasci para isso. E desde que você saiu na faculdade, você está na mesma empresa? Não, eu comecei na área como quality assurance, na área de qualidade mesmo. Na área de qualidade, trabalhei 1 ano numa consultoria para Oi, para TIM, para Claro. Para Claro, não, para Vivo, né? Aí, com base nessa experiência, eu acabei indo para a IBM. E eu acabei transicionando de área dentro da área de tecnologia, né? Então, eu era da área de qualidade, aí eu fui para a IBM e eu falei assim, eu gosto de programar, né? Tanto é que na área de qualidade eu já programava, só que ainda dentro do contexto de qualidade, então não era dentro de desenvolvimento, né? E aí eu fui para a IBM, comecei lá no estágio, na área de qualidade, só que no fim das contas, depois de 1 mês e meio, 2 meses, né? A gerente da época, ela veio para mim e falou, olha, você gosta tanto de programar, por que você não vai para a área de desenvolvimento, né? Em vez de ficar na área de qualidade? Porque na área de qualidade lá, eu estava numa proposição de tipo, não, vamos fazer automação disso, vamos fazer isso aqui, porque vai ajudar a melhorar o processo de qualidade e tal, né? Aí ela via essa vontade de programar, só que aí eu não era da área de desenvolvimento, né? E ela ficava meio assim, tipo, o que essa menina tá nessa zona cinza, sabe? Tipo, ela quer ficar na área de qualidade, mas quer programar, sabe? Aí, no fim das contas, eu acabei migrando para a área de desenvolvimento mesmo. E eu acho que era realmente o ideal ali na época, né? Então, na área de qualidade, a gente tem muita oportunidade, sim, de programar, mas eu acho que dentro daquilo que eu queria desenvolver como pessoa, né? Eu acho que a área de desenvolvimento realmente fazia mais sentido. Então, a minha gerente na época foi muito sábia de fazer essa sugestão para mim. E, no fim das contas, então, eu fui para a área de desenvolvimento. Fiquei 4 anos na IBM. Aí eu vim para o Itaú e aí agora já faz 2 anos e meio que eu tô por lá agora. Que bacana. Nesse caminho que você percorreu, que lições você entende que, pensando, né, hoje em dia, talvez seja até mais
fácil olhar lá para trás e entender que lições que você consegue tirar disso tudo? Nossa, eu sinto que eu tive muitos altos e baixos, sabe? Porque algumas pessoas, assim, por exemplo, o meu namorado, né? Meu namorado, ele entrou na área muito cedo, ele fez o técnico ali no colégio. Ele fez o técnico ali no colégio e escolheu a faculdade que ele queria de primeira. Então, eu vejo muitos seniors, por exemplo, bem mais novos do que eu. E, às vezes, eu fico, assim, refletindo sobre... Nossa, será que eu não tô velha demais? Ou será que eu fiz no tempo que eu conseguia? Será que eu não podia ter sido mais decidida e ter feito as escolhas um pouco mais cedo, sabe? Muitos desses questionamentos, assim, tipo... Sempre surgiram, assim, na minha vida, sabe? Só que o aprendizado que eu levei no meio do caminho era que eu realmente fiz no tempo que eu pude e da melhor forma que eu pude, sabe? Eu acho que essa é um aprendizado que eu levo comigo, acho que não só da minha vida, né? Mas eu sempre relembro todos os dias, porque a gente sempre vê pessoas cada vez mais jovens, assim, mais capacitadas do que a gente, né? E a gente também acaba tendo que correr atrás das informações, entender, sempre se atualizar. E eu acho que é um desafio constante, sabe? Então, entender que as coisas acontecem no meu tempo talvez tenha sido o maior aprendizado ali na minha carreira. Uau! E nesse caminho que você tem percorrido, quem são as pessoas que te inspiram, Mayumi? Nossa, muitas pessoas passaram pela minha vida, assim, né? E cada uma tem uma contribuição muito importante, sabe? E eu não posso... Talvez eu esqueça de algumas pessoas, tá? O pessoal de casa também saiba que os nomes que eu falar aqui não são os únicos nomes que foram da minha vida. Mas eu tenho alguns, assim, alguns momentos importantes de algumas pessoas que fizeram diferença na minha vida, né? Então, ali no início da minha carreira, né, eu tenho um amigo que hoje a gente não se fala tanto, mas foi a pessoa que me ajudou ali a ter minha primeira oportunidade de ter meu primeiro emprego, né, o Diogo. Ele me ajudou bastante, então, ali um super obrigado, né. Quando eu entrei na Makers também, passei pelo processo seletivo com duas pessoas que hoje eu admiro demais, então, a Ana Neri e a Camila Coach também, elas... Não, a comunidade conhece elas, mas eu também tenho uma gratidão também muito especial por elas, por me permitir entrar dentro da Makers Code, fazer diferença na vida das pessoas. A Cíntia Zanoni, que a gente até comentou um pouquinho antes do podcast, né? Ela também faz um trabalho incrível com a comunidade. Não tem como não admirar a Cíntia. E eu sou muito feliz de poder estar trabalhando com ela tão de pertinho, assim, dentro da ONG, né? Então, também tenho ela como inspiração, assim. A Dani Monteiro também da área de dados, a Laura também que cria conteúdos. Então, eu tenho ali uma lista de infinidade de pessoas. A gente tem a Tami também, que está aqui do ladinho com a gente, né? E ela me convidou aqui para participar do MVP Conf. Então, é um evento que eu estou ajudando a organizar e que tem me feito bastante feliz também. A minha lista de pessoas é infinita, assim. Se você me deixar, eu fico aqui só falando. Ah, é tal pessoa! Que bom. Mas o bacana é que você já citou alguns e aí nos próximos você vai citando as outras pessoas, né? Quem puxa a orelha... Eu não falei seu nome, me manda uma mensagem, a gente conversa. Coloca aqui nos comentários. E eu? Mayumi, falando um pouco sobre a sua especialização dentro da área técnica, hoje você... é líder técnica, né? Mas eu sei que você tem algumas preferências, né? Conta um pouco pra gente sobre isso. Sim, dentro das minhas preferências, eu acho que atualmente tem sido o Python, né? Então, eu ando atuando também bastante na parte da comunidade com o pessoal do NodeBR, mas, apesar de fazer muitas contribuições técnicas com a comunidade de outras linguagens, assim, eu gosto bastante do Python, assim, para minha vida, né? E dentro do meu dia a dia também trabalho com Python, então acaba que uma coisa leva a outra. E por que Python, né? Python, na verdade, eu acabei conhecendo e ficando mais próxima de Python quando eu entrei no Itaú. E desde que eu entrei no Itaú e comecei a mexer com Python, tem sido, assim, um amorzinho, né? Eu tinha algumas amigas que já trabalhavam com Python e falavam assim, nossa, Python é muito bom. E eu falava assim, não, Python
não sei. É uma linguagem que não é muito fortemente tipada. E eu vinha do Java, assim. Dentro da faculdade eu trabalhava assim, né? Eu mexia mais com C++ por causa da maratona de programação. Então, eu vinha de linguagens realmente ali, tipo, bem baixo nível. Aí, de repente, Python, né? Na minha vida. E Python, ele é simples, ele é flexível, eu adoro ele. Então, acabou que no fim das contas eu quis me especializar um pouco mais em Python. Eu também gosto bastante da área de DevOps, então a Tami, ela comentou até nessa semana, né? Tami que você está falando é a Tamires Gameiro. Isso, a Tá. Tami que eu tô falando é a Tamis Gameiro. A Tami, ela até comentou assim, eu acho que sinto que você tá com um pezinho ali na ciência de dados, né? Eu vou confessar aqui para você em primeira mão que realmente eu acho que eu tô flertando ali com a área de ciência de dados, mas ainda acho que tem um chão pela frente, sabe? E minha vida, assim, tem sido um pouco disso, sabe? Porque dentro do meu contexto atual de trabalho, né? A gente trabalha bastante com o conceito de desenvolvedor que ele é full cycle. Então, ele precisa entender tanto da área de infraestrutura, segurança, dados. E nisso me abriu uma porta, assim, de oportunidade de conhecer tanto a parte de segurança quanto a parte de DevOps. Eu pude atuar um pouquinho em cada uma dessas frentes e aprender com isso, né? Então, eu acho que no meu papel atual, assim, é importante eu conhecer dentro desses contextos, e esses contextos me levaram a conhecer também outras linguagens, outras ferramentas que hoje, na qual eu tenho amor, né? Então, é isso, essa é a minha história. Ela é toda fofa, gente. Vocês não têm noção. Ela é boazinha, assim. Mayumi, como é que aconteceu o Microsoft MVP para você? Eu ando contribuindo... Na verdade, eu faço contribuições técnicas para a comunidade desde 2020, né? E dentro do ano de 2022, então, eu pude entrar na Makers Code. Eles abriram um processo seletivo para voluntárias. E eu decidi, assim, para minha vida, que eu queria fazer contribuições fora da IBM. Na época, eu fazia contribuições internas, né? Então, a gente tem um grupo de afinidade. E eu já fazia contribuições ali por volta de um ano, mais ou menos, que eu estava contribuindo, né? E nisso, então eles abriram o processo seletivo. Eu falei, eu quero ir lá participar, ver como é que é, né? Aí eu comentei com as meninas que eu já fazia alguns trabalhos do grupo de afinidade e elas super gostaram, assim, de mim. Não sei exatamente qual foi o critério na época, né? A gente não se conhecia, então foi realmente, tipo, um primeiro contato, assim, com todo mundo. E eu pude entrar ali na época para a trilha de desenvolvimento back-end, então o pessoal fazia meetups voltados para a área de back-end e eu ajudava a organizar esses eventos, né? E nisso, então, eu comecei a minha trajetória com contribuições na comunidade técnica, né? Então, foi conhecendo outras pessoas. Aí, nisso, eu pude falar assim para a Cíntia, olha, Cíntia, eu queria fazer outros tipos de contribuições. Aí, eu fundei o programa de embaixadoras universitárias. Dentro do programa de embaixadoras universitárias, então, a gente alcançou mais mulheres também. Aí, nisso, comecei a... O que é o programa? O programa de embaixadoras universitárias é bem legal também. O programa de embaixadoras universitárias, elas têm como objetivo ajudar a combater a evasão de mulheres dos cursos de tecnologia, né? Então, a gente cria comunidade de universitárias para que elas possam ter realmente um espaço, uma rede de apoio, né? Na qual elas possam encontrar outras universitárias, se ajudar, tanto na parte de matérias ou em algum tipo de apoio emocional, para realmente continuar e combater a evasão, né? Porque eu fui da pessoa que se formou numa turma de 3 mulheres, né? E a turma tinha 44 pessoas, sabe? Então, eu sei o quanto é desafiador estar num curso em que tem poucas mulheres, a representatividade de mulheres no curso de tecnologia é um pouco baixa, né? Chega a 13% na média. Então, eu sei que, na época, se eu tivesse tido uma rede de apoio assim, algumas coisas teriam sido um pouco mais fáceis dentro da minha trajetória, sabe? Então, o programa tem como objetivo realmente criar essa rede de apoio para conectar mulheres assim de diversas universidades, né? Para que elas possam realmente ter esse apoio. Tá, eu interrompi você que você estava falando e eu perguntei do programa, né? Sim, mas esse programa, sim, tem a minha paixão. As embaixadoras, elas também são umas fofas, assim. São meninas engajadas, trabalham, estudam. E mesmo assim, elas separam um tempo ali para fazer algumas atividades voluntárias que elas também acreditam dentro desse propósito do quanto é importante ter essa rede de apoio, né?
Então, esse programa, assim, me deu uma visão totalmente diferente, sabe? Eu acho que tanto sobre a liderança, como no geral, e de certa forma isso também me ajudou a me preparar para o meu cargo atual, quanto também sobre fazer o gerenciamento de pessoas, como também aprender constantemente com alguns erros que eu for tropeçando no meio do caminho, e elas me ajudam e super me apoiam nesse sentido, assim. Então, tem sido bastante legal. Retomando, você estava falando do processo de MVP. E isso tudo para falar do processo de MVP, então eu fiz algumas contribuições, né? Eu ajudo também outras comunidades técnicas. Então, com base em todas essas contribuições, né, eu recebi uma indicação de uma pessoa. E com base nisso, no ano passado, eu fiz a inscrição para MVP e esse ano eu recebi a resposta do positivo, né? Aí em abril, mais ou menos? Eu acho que foi em abril, aí eu pude me tornar Microsoft MVP. De 2024? Isso. Do ano passado? Isso. Aí recebi agora em abril. Aí a gente vai passar agora pelo processo. Quer dizer, 2024 não, nós estamos em 2024, né? Ah, é verdade, esse ano é 2024. Gente, esse podcast é 2024. Mas em dezembro de 2023 eu submeti... Se a gente não sair em 2024, vai sair em janeiro de 2025. Então, janeiro de 2025. Em breve. Então, em breve. Aí pode também... Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Você contou sobre o trabalho das embaixadoras. Queria que você falasse um pouquinho sobre o Makers Code para a gente. Então, a Makers Code é outra paixão assim, na minha vida. Existe uma Mayumi que foi antes da Makers Code e uma depois, assim. A Makers Code, ela abriu portas de um universo, assim, de pessoas que hoje elas estão na minha vida e que considero elas minhas amigas mais próximas, que antes eu não tinha, né? É literalmente uma rede de apoio de mulheres que são excelentes, assim, dentro da profissão delas. Isso é Eu sinto que existe um poder também de acolhimento, sabe? Dentro da comunidade que é diferente, sabe? De qualquer outro lugar que você possa estar. Então, a Makers Code, ela nasceu de uma comunidade técnica lá por volta de 2015. E desde então, ela foi fazendo esse desenvolvimento de alguns trabalhos dentro da comunidade, com parte de empregabilidade, com capacitação, bootcamps. E no ano de 2022, se eu não me engano, se eu tiver errado, Cíntia, desculpa. Mas acho que por volta de 2022, a gente se tornou realmente uma ONG, né? Então, hoje a gente é uma organização não governamental que recebeu diversos prêmios, inclusive no ano de 2024 também, né? Então, a gente fez a renovação do selo de igualdade racial, que é dado pela Prefeitura de São Paulo. A gente ganhou um prêmio da ONU também. A gente é parceiro oficial da ONU para algumas causas sociais aqui dentro do Brasil. Então, a gente vem fazendo um trabalho, assim, grande de apoiar mulheres dentro da área de tecnologia e poder estar dentro da Makers Code, eu considero um privilégio, também uma honra e uma alegria na minha vida, assim, né? De poder contribuir tanto com a causa social, quanto impactar a vida de outras pessoas de alguma forma, sabe? Que era realmente o meu objetivo quando eu comecei ali a procurar a minha carreira lá no início, né? Que eu comentei a questão da física, depois fui para publicidade, né? Então, é desse jeito que eu vejo a área de tecnologia. E quando, inclusive, eu me inscrevi para o processo de MVP, e eu falei assim, tem algumas das perguntas que eles perguntam, né? Do tipo, por que você quer ser MVP, né? E a minha resposta foi justamente essa, né? De poder continuar impactando a vida das pessoas de forma positiva. Que bacana. Eu queria entender com você um pouquinho como é que como é o lado da Mayumi, criadora de conteúdo. Nós falamos um pouquinho sobre o seu mascote, né, no começo, mas eu queria entender um pouco mais sobre o seu lado criadora de conteúdo. Meu lado criadora de conteúdo começou também lá para 2022, né? Aí eu ficava imaginando o que eu queria criar de conteúdo. Porque o pessoal fala assim, para criar conteúdo, você precisa pensar no seu nicho, precisa pensar em quem que é o seu público-alvo, o que você quer alcançar com aquilo, se você quer influenciar, se você não quer ser um influencer que vende curso, você quer produtizar o seu perfil. E eu ficava refletindo sobre várias dessas coisas, mas aí no fim eu falei, eu quero ser influenciadora de algoritmo, né?
Aí eu pensei, algoritmo, tá, eu vou procurar sobre esse mercado. Por que algoritmo, né? Porque na faculdade eu participava de maratona de programação. E a maratona de programação, assim, ela sempre foi uma paixão na minha vida. Foi através dela que eu comecei a fazer meus primeiros códigos, assim. Então, as minhas primeiras linhas de código eram feitas em C++ na faculdade. E eu fazia em algumas plataformas de julgamento, né? De judgment. E nelas eu fazia a submissão do tipo, qual que é a menor distância entre duas cidades? Aí a gente fazia o código lá e submetia, né? E eu pensava, não tem muita gente falando disso em português. Então eu gostaria de fazer esse tipo de conteúdo, né? E nisso eu falei. Aí comecei a fazer alguns posts, carrossel. Aí durante esse ano, comecei a evoluir para vídeos. E dentro desses vídeos eu comecei a falar também não só de algoritmos, mas agora eu também falo um pouco sobre conteúdo de livros, técnicos, que às vezes vem mascarado de um vídeo que é mais legalzinho e as pessoas não reparam. Mas e o bom humor em tudo isso? Porque os seus vídeos, eles são diferentes, né? Eu acho que tem que ter uma leveza, né? Porque eu acho que vídeo sério... Eu tenho um negócio com vídeo sério, sabe? Porque às vezes você olha assim um vídeo e fala... Capítulo 1 do livro 14 Hábitos para Programadores Altamente Produtivos. Neste capítulo, fala não sei o que. Aí eu fico pensando assim, até que ponto a gente consegue transmitir a mensagem que a gente gostaria, sabe? Então foi através de vídeos curtos, né? E um pouco, com uma pitada um pouco mais humorística, que eu consegui encontrar esse meu meio do caminho, né? De passar conteúdo técnico, ou de passar algumas coisas que eu acho que sejam importantes ali para minha audiência. E também fazer algumas contribuições no sentido de, tipo, de ter realmente uma carga de conhecimento, sabe? Que a pessoa pode ali levar como uma pílula. Não é só fofinho o seu vídeo. Não é fofura pela fofura. Então, um dos vídeos mais virais que eu tenho, assim, é o do problema da mochila, né? Que também é um problema de algoritmos e dentro do Instagram ele alcançou quase 52 mil pessoas. Mas para um perfil do tamanho que eu tenho, tipo, esse número, assim, é bastante significativo, sabe? E para esse vídeo, Rô, eu fui pro mercado, aí eu falava pro meu namorado assim, me grava abrindo a geladeira, para contextualizar realmente que era um problema da mochila, que a gente fala que a gente precisa conseguir calcular qual que é a maior quantidade de itens que a gente consegue levar, considerando o valor de cada item, né? Então eu falava, será que vai ficar estranho se eu for no mercado e começar a colocar umas coisas dentro da mochila, sabe? Tipo, e o segurança ficava olhando assim, o que aquela menina tá fazendo, sabe? E muitos dos vídeos tem esse tipo de pegada. Então, tem a cafeteria do gato, que eu quero calcular a maior subsequência crescente. Aí os últimos vídeos, por exemplo, tem a do pato, que falei da teoria do pato. Tem a do camaleão agora, né? Também que a gente tinha comentado. E esse do camaleão, eu falo um pouquinho sobre o processo de Bragg Document, que é a importância de documentar coisas que você faz no seu dia a dia para a gente poder fazer um desenvolvimento de PDI, sabe? Então, é dessa forma que eu transmito a minha mensagem. Ela transmite conhecimento com bom humor, uma leveza, vídeos fofos e ainda com conteúdo. É maravilhosa. Mas dá trabalho, Rô. Nossa, eu vou te dizer. Tem vídeo ali que eu passo 3, 4 horas editando, porque aí eu quero desenhar algum fluxo. Porque eu tô falando, tem uma sequência de 10, 20, 30. Aí eu faço, eu desenho 10, 20, 30, e passo todo o projeto pro editor de vídeo, então... E é tudo sozinho, Rô. Tudo sozinho. Mas olha, eu vou te falar que eu sou uma seguidora sua e eu me divirto muito com você, tenho aprendido bastante. Mayumi, eu queria pedir para você olhar para aquela câmera ali e deixar um recado para nossa audiência. Bom, eu queria dizer para vocês, pessoal de casa que está me assistindo agora, não sei se você é da área de tecnologia, mas eu acho que independente da profissão na qual você escolheu, você que está ouvindo a gente, eu vou dizer para você que se você tem um sonho, um propósito dentro da sua vida, não desiste dele. Eu levei 3 anos quase e 2 faculdades para descobrir qual que era o caminho que eu queria percorrer. Mas quando você escolhe e acerta, vou te dizer que a recompensa é grande, viu? Então, seja qual for seu sonho, seja qual for seu propósito, não desiste dele. Mayumi, eu queria entender com você como é o seu momento pausa na programação. O que você faz quando você não está trabalhando para recarregar a sua energia? Nossa, eu ando fazendo tanta coisa ultimamente.
Mas de todas as coisas que eu faço, o que tem roubado minha paixão, assim, é o tênis de mesa. Eu era 9 da noite, às vezes, eu marco no último horário de aula, mas mesmo assim eu vou e jogo tênis de mesa, parece que meu dia, assim, é completo. Eu amo ali fazer o treino, poder jogar com o pessoal. Acho que além disso, também poder passar um bom tempo com os amigos, família, também é algo que acho que completa, assim, né? Tem Uma vez eu pude entrevistar, né, a CIO da Natura, e ela comentava da importância sobre a gente ter atividades no nosso dia a dia, na qual a gente possa encher nossas vidinhas, né? Como se fosse um videogame mesmo. E essas coisas, assim, são coisas que pra mim são coisas que me reenergizam, sabe? E que recarregam minhas vidinhas pro meu dia que anda sendo corrido. Então, tênis de mesa, família, amigos e comida boa. É isso. Aí sim. Mayumi, muito obrigada que você veio conversar com a gente, compartilhar tanta coisa legal. Ai, obrigada eu, Rô. Adorei o papo. E se vocês quiserem também me contatar dentro das redes sociais, eu fico ali super à disposição. @MaiumiDev no Instagram e Mayumi Shingaki aqui no LinkedIn. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. Pessoal, muito obrigada pela audiência de hoje. Segue o Pausa na Programação, segue a Mayumi, se conecta com a gente nas plataformas de streaming. Os nossos patrocinadores estão aqui apoiando a gente nessa entrega de conteúdo. Obrigada pelo dia de hoje, obrigada pela sua audiência. Até a próxima semana. Tchau, tchau.